Boa tarde, gente. Então, como eu prometi para vocês na aula passada, eu vou deixar gravada essa aula introdutória sobre o taoísmo, tá? Porque hoje, segunda-feira, eu estarei numa banca, né? Então, estou com outro compromisso nesse horário. Mas na próxima semana a gente vai ter um aprofundamento na forma dessa aula. E além de assistir essa aulinha que eu vou deixar gravada aqui, que vai ser relativamente curta, eu também deixei para vocês um documentário sobre taoísmo, um programa feito pela TV Cultura, que está muito interessante. Então, a tarefa de vocês nessa aula de hoje, né, nessa segunda-feira, 7 de junho, é assistir a essa minha aula, que vocês estão vendo agora, e também a esse documentário da TV Cultura, que está no próximo link, nesse mesmo tópico do cigarro, tá bom? Então vocês podem ir já assim inaugurando com essa aula gravada e com esse outro documentáriozinho a nossa reflexão sobre o pensamento e sobre as espiritualidades da China. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que nessa nossa disciplina a gente já está tratando então de duas grandes árvores, né, das religiões orientais. Uma é a grande árvore do hinduísmo, que a gente veio estudando até agora e que depois vai gerar uma outra árvore que é o budismo. Então essa, né, o tronco central da árvore do hinduísmo vem lá dos Vedas, né? Depois se desenvolve nos Upanishads, floresce numa série de escolas, de tradições, enfim. Isso tudo a gente veio vendo até agora, né? Depois a gente viu a importância do budismo, que nasce vinculado ao hinduísmo, mas toma forma de uma outra tradição. E agora, então, a gente está vendo uma outra árvore, né? Uma outra grande, digamos assim, formação cultural, civilizatória e religiosa do Oriente, que é o taoísmo e depois o confucionismo, que vai se vincular também com as ideias do taoísmo. Mas a gente vai começar então pela base, pela raiz dessa árvore das religiões da China, que é o taoísmo. Eu digo que o taoísmo é a raiz pela sua antiguidade milenar, assim, uma tradição que remonta assim ao primeiro milênio de Cristo ou mais. Assim, então, as origens do taoísmo se perdem nas brumas do tempo. Então, relacionadas com a própria civilização chinesa. Então, se a gente está falando aqui de civilizações milenares, de construtos sociais, culturais milenares. Esse aqui, que vocês estão vendo já no nosso slide de apresentação, é o próprio Laozi, ou Lao Tse, a quem é atribuído o texto do Tao Te Ching, um dos grandes textos, talvez o principal texto sagrado do taoísmo, né? Então, Tao Te Ching ou Dao De Jing, vocês vão ver diversas grafias, né? Mas mais recente é Dao De Jing, então a gente não chama mais de Tao, a gente chama de Dao, né? Essa é a nova grafia. Então aqui a gente tem Laozi ou Lao Tse, que é considerado assim o grande, digamos, organizador ou sistematizador desse sistema tão complexo de ideias, complexo para a gente, né? E eu vou falar então agora um pouquinho de Laozi, um pouquinho do pensamento religioso chinês, mas aqui é uma breve introdução e depois na próxima semana a gente vai aprofundar numa outra aula e por fim teremos o nosso seminário sobre esse tema, tá bom? Sendo que na próxima semana também a gente vai abordar confucionismo, então a gente vai abordar um pouquinho mais de taoísmo, mas já agregando a questão do confucionismo, que é uma outra tradição ético, digamos assim, religiosa, ético-religiosa, que se desenvolve na China. Então, primeiro, é importante a gente entender o conceito de taoísmo. A gente tem um autor francês chamado Marcel Granet, que ele foi um grande sinólogo, né, um grande pesquisador do taoísmo. E ele define o taoísmo da seguinte forma. Segundo Granet, existe na China uma concepção de totalidade que rege números, polaridades, yin e yang, mesmo homens e sistemas de governo.
este poder é mais ou menos imaginado, de maneira mais ou menos realista, sob as feições de um princípio de ordem sumamente eficaz, o Tao. Então, o Tao, gente, primeira questão importante, Tao não é Deus em chinês. Tá? Tao, então ele pode ser entendido como um poder, uma força, essa ordem do universo, aquela que faz o dia e a noite, o lado escuro e o lado claro, a raiz que está por baixo da terra e a árvore que está por fora. Então, essa ordem que rege as polaridades, o masculino e o feminino, o dia e a noite, o inverno e o verão, que faz com que essas polaridades da Terra existam, estejam sempre nesse jogo, nesse diálogo. Essa ordem, essa força do universo é chamada de Tao. Então, sendo Tao essa força do universo, e não assim uma divindade da maneira como a gente concebe num sistema judaico-cristão, por exemplo, é difícil pensar o taoísmo como um sistema religioso coeso. Né? A gente pensa mais o taoísmo como um sistema, digamos, religioso, conceitual, filosófico. Enfim, no Oriente, esses limites entre filosofia e religião, principalmente no Extremo Oriente, né, na Índia, na China, eles são muito mais tênues. Então, a questão do Tao, basicamente, é a questão da ordem e da totalidade. Então, entender essa ordem, essas dinâmicas do universo e entender todas essas dinâmicas e todos esses elementos como regidos por uma ordem que estabelece essa totalidade. Vamos ler aqui o que está dito. Dentre todas as noções chinesas, a de Tao é aquela cuja história é mais difícil de estabelecer. Seria arriscado crer que o Tao pertence a uma determinada escola. Importante, existem diversas escolas taoístas hoje na China, tá? Mas ele não pertence a nenhuma delas. Elas é que pertencem ao Tao. Diversos autores teriam empregado o Tao para registrar um complexo de ideias que permanecem próximas, mesmo em sistemas cuja orientação é bem diferente. Mas na base de todas as concepções de Tao, encontram-se noções de ordem, totalidade, responsabilidade e eficácia. Então, o Tao é esse que ordena, que faz com que o universo funcione de acordo com essa ordem, e essa ordem ela é sumamente eficaz. A ordem do Tao é a ordem do céu, a ordem que faz com que o dia seja dia, que a noite seja noite, que as estações se sucedam naquela ordem, né? Da primavera, verão, outono, inverno e assim sucessivamente, e as estações fazendo com que toda a natureza exista, fazendo com que as flores floresçam na primavera, fazendo com que a semente germine na primavera, fazendo com que as plantas assumam a plenitude dos seus frutos no verão, fazendo com que as folhas caiam no outono, que as plantas se retraiam no inverno. Então, essa ordem incrível que faz com que todos esses ciclos aconteçam ano após ano. Essa ordem sumamente eficaz, responsável por tudo isso é o Tao. Essa ordem que faz com que a gente um dia seja uma criança, tenha acabado de nascer, no outro dia a gente se torna um adolescente, florescendo na flor da idade, nos tornamos adultos, cumprindo aí nossas tarefas da vida adulta, depois nos tornamos idosos, podemos nos recolher, até que um dia nós vamos embora da Terra. Essa é a mesma ordem que estabelece as estações do ano, que estabelece os ciclos da natureza, é a própria ordem do Tao, que estabelece essa totalidade do universo. Então, mais ou menos esse é o conceito de Tao. E o Tao também é concebido como caminho. A gente discutiu bastante a noção de caminho já no budismo, no tópico do budismo.
Mas o caminho aqui é também compreendido como um caminho, não só um caminho, o fluxo da ordem do universo, não somente o fluxo do rio que nasce na montanha, percorre seu caminho até o mar, não só o caminho como uma trilha que liga uma cidade a outra, uma estrada, um caminho também, um caminho interior, é um caminho de sabedoria. Então, acima de tudo, o tal é compreendido como caminho. Do caminho, dessa compreensão do caminho da existência, que na verdade aqui é mostrado, é representado nessa forma circular contínua, do caminho surge o um, aquele que está consciente. Então, aquele que percorre o caminho vai surgir dentro de si essa consciência una. Tá? Aqui a gente tem o símbolo do yin e yang com esse grande círculo vazio no meio. Porque o yin e yang é o caminho do tal. E desse caminho de dualidades e de polaridades surge a unidade. Surge para aquele que está consciente da sua potência absoluta. Então, do caminho surge um, de cuja consciência, dessa consciência una, por sua vez surge o conceito de dois, do yin e yang, dos quais o número 3 está implícito, céu, terra e humanidade, produzindo finalmente por extensão a totalidade do mundo como conhecemos. E essa totalidade do mundo é representada no ideograma das 10.000 coisas, que está muito presente no Tao Te Ching, como eu falei para vocês lá no começo, talvez o livro mais sagrado do taoísmo. Então, dessa unidade fundamental surge a dualidade, o céu e a terra, né? O firmamento. Do uno absoluto, para ele começar a existir, ele se divide em dois. Dessa dualidade, então, está implícito 3, porque a gente tem o absoluto, o 1 e o 2. E dessa dualidade, então, começam esses pares a se acasalar e a nascer, então, as 10.000 coisas, todas as totalidades de coisas do universo. É difícil, às vezes, compreender esses conceitos, né? São conceitos simbólicos, são conceitos que estão, muitas vezes, resumidos em ideogramas, vinculados a toda uma outra tradição, mas aos pouquinhos a gente vai, digamos assim, dialogando com essas questões. Então, a principal fonte para a compreensão do taoísmo é o texto do Tao Te Ching, do Tao Te Ching, ou do Tao Te Ching, como está escrito aqui, que está disponível para vocês no SIGA, né? E a gente vai ter um seminário sobre ele. O Tao Te Ching de Lao Tzu é uma das principais referências, ou talvez a principal referência, para a compreensão do taoísmo e do pensamento chinês. Podemos, então, traduzir Tao como caminho, tá? Foi o que a gente disse anteriormente. Então, um dos conceitos de Tao é caminho, é esse curso, né? O curso da existência, o curso que mantém a ordem da existência, o curso que é percorrido pelas estações do ano, o curso dos planetas, o curso do sistema solar em torno do Sol. Então, Tao é esse caminho aí, é o curso de todas as coisas. E Te é traduzido como virtude, né? Xing é livro, como I Ching também é livro. Então, Tao Te Ching significa o livro do curso do livro do curso e da virtude, ou o livro do caminho e da virtude. Então, é um livro de 2 partes, né? Com pouco mais de 5.000 ideogramas, que para o chinês não é muita coisa, né? E atribuído a esse arquetípico sábio chinês, que é Lao Tzu ou Lao Tse. Então, Lao Tse viveu no século V a.C., depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Ele teria escrito o Tao Te Ching, partido, e depois nunca mais soube qual foi, afinal, o fim de Lao Tzu.
Ele simplesmente escreve essa obra magnífica com pouco mais de 5.000 ideogramas, entrega ela ao mundo, ao vigia da fronteira, e some pelas montanhas com seu toldo. Então, as ideias cosmogônicas e metafísicas do Tao Te Ching podem ser definidas da seguinte forma, explicando um pouquinho mais aquilo que a gente já disse antes. Tudo nasce do vazio indiferenciado, imensurável, insondável, aquele absoluto que nunca pode ser exaurido. A ele se chama de curso ou tal sem nome. E esse absoluto faz com que todas as coisas se movam em torno de si sem parar, formando essas dualidades. E das dualidades formando as 10.000 coisas que daí derivam. O Tao, de acordo com algumas escolas taoístas, ele é amorfo, invisível e eterno. O Tao, a natureza original de todos os seres vivos, é amorfo, invisível. Amorfo significa sem forma, né? Invisível e eterno. Então, olha que interessante. Um princípio parecido com aquele que a gente viu nas tradições upanishádicas, por exemplo, quando surge o conceito de Brahma, né? Eterno, invisível. Essa natureza original de todos os seres vivos, se manifesta na forma e desaparece novamente na sem forma ou no sem forma. Ela é não agir, não falar, é abismal e inesgotável fonte de toda a vida. Então, essa fonte de toda a vida e de toda ação, ela mesma não age nem fala. Permanece nesse silêncio insondável, nessa quiescência meditativa que dá origem ao universo. O Tao é tão grande que não é para ser visto ou chamado. Pelas coisas que são, vistos são temporais, mas as coisas que não são vistas são eternas. Então, as coisas que são vistas, tudo que a gente vê, olha que interessante essa reflexão, é temporal. Tudo que você está vendo ao seu redor vai acabar. Mas o que é invisível é eterno. Então, olha que incrível, essa sociedade chinesa valoriza, né, nessa tradição chinesa, muito mais o invisível do que o visível. E a gente vive num mundo totalmente, digamos assim, lastreado pelo visível, o que dá lastro, o que dá existência às coisas na nossa lógica é a visibilidade delas, né? Todo mundo hoje em dia quer o quê? A famosa visibilidade. Mas é no invisível que mora a potência do Tao. O Tao não pode ser chamado. O que tem nome não é o Tao. A verdade que pode ser dita não é o Tao, a verdade eterna. Acima de tudo, uma importante mensagem do Tao é a unicidade espiritual da união da forma humana e do universo. Então é isso, né? Esse mesmo sem forma, invisível, essa potência abismal e inesgotável, fonte de toda a vida, mas que é invisível, está presente tanto nos humanos quanto em todo o universo, rege todos os ciclos da natureza. Por isso é o caminho de todas as coisas e o caminho do conhecimento necessariamente. Nessa tradição é o caminho do conhecimento do Tao. E aí, alguns conceitos centrais do Tao. Então, o Yin Yang, né? Dualismo, a oposição e combinação dos dois princípios básicos de Yin Yang do universo é, digamos assim, uma noção básica dessa filosofia. Então todo mundo já viu o símbolo do Yin Yang, né? Famosíssimo. A parte preta e a parte branca, os dois peixinhos se encontrando, né? A bolinha preta na parte branca, a bolinha branca na parte preta. Daqui a pouco a gente vai ver de novo esse símbolo tão icônico. Algumas das associações comuns com o Yin Yang são
Masculino, feminino, luz e sombra, ativo, passivo, movimento, quietude. Os taoístas acreditam que nenhum dos dois é mais importante ou melhor que outro. Isso é importante. A gente sempre pensa assim que a hora que a gente está acordado é mais importante que a hora que a gente passa dormindo, né? Que a hora da ação é mais importante que a hora da inação. Que o dia talvez seja mais importante que a noite, né? Se você é uma pessoa que trabalha de dia, por exemplo. Então a gente às vezes sempre atribui uma importância maior para um dos lados dessa figura, né? Mas na verdade, nessa concepção taoísta, nenhum dos dois é importante ou melhor que o outro, porque nenhum pode existir sem o outro. São aspectos equiparados do todo. São, em última análise, uma distinção artificial, baseada na nossa própria percepção das 10.000 coisas. Então, na verdade, essas polaridades são dois aspectos de uma mesma totalidade. Então, são partes, a maneira como a gente percebe as coisas é dual, mas as coisas na sua essência são sempre o total. Então, o Yin-Yang, esse é o ideograma do Yin, esse é o ideograma do Yang. Lembra que o chinês é todo escrito em ideogramas, então não é uma língua alfabética, né, como a nossa, não tem um alfabeto. É ideograma, então o ideograma transmite ideias. Então esse é o ideograma do Yin, que está relacionado com a água, com o escuro, com aquilo que desce, com o lado inferior, com o noturno, com o feminino. Esse é o ideograma do Yang. Então o ideograma do Yang está relacionado ao fogo. Olha que tem uma coisa de chama nele. A elevação, ao movimento, ao dia, ao superior, né? E aqui atrás, um pouco obscurecido pela minha imagem que está ocupando, a gente tem uma bela representação do Yin Yang como o próprio universo. Então, o Yin Yang é um conceito, digamos, bem básico e fácil até de ser compreendido. O próximo conceito é o Wu Wei. Então, o Wu Wei é uma noção de agir sem agir. Então, agir não agindo, seguindo o fluxo do universo, o próprio fluxo do caminho, permitir o fluir sem esforço. Este é o Wu Wei. Se entendermos bem a natureza das coisas e conseguirmos esquecer tudo que aprendemos que tenta ir contra ela, conseguimos fazer tudo o que é possível com o mínimo esforço. Porque acabamos por deixar as coisas seguirem o seu curso natural. Não fazemos nada, claramente por nossa vontade própria. E nada fica por fazer. Olha que interessante isso. Agir de acordo com Wu Wei é não fazer nada e nada fica por fazer. Significa fazer aquilo que está na ordem do universo para ser feito. E saber aquilo que de fato está na ordem do universo para ser feito. Significa não forçar a barra em nada, né? Seguir esse curso da natureza, esse curso das ações, da forma também mais eficaz possível. Daí a gente vê a suprema eficácia do Tao. O Tao é supremamente eficaz porque é aquele que flui sem esforço, né? Aquele que flui de acordo com esse sistema, com esse curso do universo. Então aqui vamos ler já um poemazinho do próprio Tao Te Ching sobre Wu Wei. Wu Wei. No estudo, dia a dia se cresce. No curso, dia a dia se decresce. Decrescendo a mais decrescer, chega-se a não atuar. Não atuando, nada fica por atuar. Conquista-se o mundo sempre por não ter afazeres. Bastam afazeres que não se conquista o mundo. Olha que interessante isso, a gente vive numa sociedade que sempre nos impõe o fazer das coisas, né? Sempre nos impõe uma atuação, estamos muito proativos, tal. Aqui nessa dinâmica do Tao,
o melhor a fazer é o não fazer. Não fazer aquilo que a gente acredita ser necessário fazer. Ou aquilo, digamos assim, que está se fazendo para o crescimento do ego. O ideal é fazer aquilo que é a natureza, que é aquilo que é a imposição, digamos assim, do curso. Ideal é fazer aquilo que a natureza coloca como absolutamente necessário para que seja feito. Então, no curso, no estudo, dia a dia se cresce. No estudo do quê? Do tal. E no curso, ou seja, fluindo com o tal, dia a dia se decresce. Mas se decrescer aqui é uma coisa boa. Significa apagar essa chama de necessidades e de vontades, muitas vezes desnecessárias, que nos colocam na antítese do tal. Decrescendo a não mais decrescer, ou seja, chegando no ponto zero, chegando naquele ponto em que a própria essência do tal se manifesta. Chega-se ao não atuar. Não atuando, nada fica por atuar, porque é o próprio tal atuando por si. Conquista-se o mundo sempre por não ter afazeres. Bastam afazeres que não se conquistam o mundo. Então, Vuvei, de novo, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa dinâmica do Vuvei. Devemos agir de acordo com a nossa vontade, apenas dentro dos limites da nossa natureza. Professora, como eu sei quais são os limites da minha natureza? Ou o que é, afinal, a minha natureza? Esse é o estudo que deve ser feito. O estudo do qual se falou no poema anterior. Devemos usar o que é naturalmente útil e fazer o que espontaneamente podemos fazer sem interferir na nossa natureza. A felicidade nessa concepção taoísta é essa não ação perfeita. Então, a felicidade nessa concepção taoísta é o fluir sem esforço, é entrar nesse fluxo do Tao, né? Como aquele pessoal que faz aquele Tai Chi Chuan, bem de acordo com as formas da natureza, entrar nesse fluxo sem esforço. Essa é a ação que age não agindo, a ação da não ação. Bom, então isso é uma palhinha dos ensinamentos do taoísmo que eu falei para vocês, tá? E Lao Tzu, que foi o cara que sistematizou o Tao Te Ching, ele conviveu em vida com outro grande sábio chinês que foi Confúcio. Já Confúcio é posterior em termos de nascimento, né? Mas os dois chegaram a se encontrar. Então, Lao Tzu teria nascido em 604 a.C., sendo 53 anos mais velho que Confúcio. Só que a principal obra de Lao Tzu só passa a ser considerada como texto canônico do taoísmo em 666 depois de Cristo. Olha que coisa incrível! Então, o Tao Te Ching só foi considerado um texto canônico do taoísmo em 666 depois de Cristo, ou seja, 1200 anos mais ou menos depois do período em que Lao Tzu viveu, que Lao Tse viveu, né? E nessa época também, né, no século VII depois de Cristo, ele foi canonizado pelo imperador da dinastia Tang, Gaozong. E aí a gente também vai ter nesse mesmo período a ascensão do budismo na China, enfim, isso é uma outra história. Mas o taoísmo e o budismo vão conviver de perto nas cortes imperiais da China. E ao contrário de Confúcio, que é o tema da próxima aula, a gente vai entender a biografia de Confúcio e vamos entender um pouquinho mais dessa dinâmica do taoísmo e como ela se relaciona com o confucionismo. Mas ao contrário de Confúcio, que desejava ser reconhecido pelos governantes, Lao Tzu seguia o curso, ou seja, o próprio Tao, a sua virtude, e os seus ensinamentos visavam o próprio ocultamento de si mesmo, visavam o esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é estar em sintonia com todas as coisas, estar em sintonia com o próprio Tao. Então, Lao Tzu optou pelo anonimato. Ele escreveu seus ensinamentos, deixou na mão de um guarda da fronteira, montou no seu famoso touro
e partiu pelas montanhas, nunca mais tendo sido encontrado. Então essa é a história de Lao Tzu, né, do Tao Te Ching. Essa é uma introduçãozinha sobre o taoísmo. E agora eu peço a vocês também que vão no próximo link, que é o link para um documentário introdutório também sobre taoísmo da TV Cultura, e assistam para que na próxima aula a gente já possa ter uma base para estar discutindo. Tá bom, gente? Então é isso e até a próxima aula.